Oi, gente, saudações capaz do Senhor, fazendo esse vídeo aqui por Evandro e companhia, né, gente, que é o Pedrosa, o Otton, essa nova seita aí que tá surgindo, gente, uma seita do uma vez salvo, salvo para sempre. Mas, infelizmente, eles não têm nenhum texto bíblico para afirmar isso, que uma única pessoa já tá destinada para a salvação. Não tem, gente, não tem um texto bíblico, tá? Toda vez que a Bíblia fala que da eleição e predestinação, ela fala no plural, tá? Quando Paulo vai dizer assim mesmo, olha, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Quando Paulo diz pela graça sois, a palavra, esse aqui sois, tá no plural. Quando ele diz assim, pela graça sois, então são várias pessoas que já são salvas por meio da fé. Isso não vem de vós, o vós também, tá, gente? Tá no plural, dizendo que são várias. Falando da igreja, a igreja já é salva, gente. A igreja, ela é salva. Independentemente do que aconteça comigo e com você, a igreja é salva. Então, Paulo nunca usou um texto bíblico para afirmar que ele era salvo. Ele nunca usou um texto bíblico. Também ele nunca usou, escreveu, dizendo para alguém que alguém era salvo. Quando ele escreve aos Éfesos, ele está escrevendo para a igreja, tá? Era a igreja ali que ele estava escrevendo. Mas quando ele escreve as suas cartas pastoral, que ele escreve ali para Timóteo ou para Tito, ele nunca afirma que um deles é salvo. Paulo não afirma que Timóteo é salvo. Paulo não faz isso. É incrível, gente. Ele não diz assim, olha, Timóteo, tu já é salvo, tu já é eleito desde a fundação do mundo. Não. Não tem um texto bíblico que afirme isso. Pelo contrário, quando Paulo vai escrever a Timóteo, ele vai dizer assim mesmo, olha, Timóteo, evita os falatórios profanos e de velhas caduca e exercita-te a ti mesmo na piedade. Porque o exercício corporal para nada aproveita, mas a caridade para tudo é proveitosa. Aí olha o que ele vai dizer para Timóteo. Ele vai dizer assim, olha Timóteo, quanto a ti, cuidado. Cuida de ti mesmo, Timóteo. Na doutrina, perseveras. Porque tu fazendo isso, tu vai salvar tanto a ti mesmo. Olha o que ele vai dizer. Olha o que Paulo vai dizer. Porque tu fazendo isso, tu vai salvar tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Olha o que Paulo vai dizer. Porque Paulo não disse assim mesmo, olha Timóteo, tu já é salvo. Salvo para sempre. A salvação não foge mais de ti, não. Quando Paulo se referia a uma única pessoa, ele nunca afirmava que a pessoa era salva. Pelo contrário, olha Timóteo, conta a ti mesmo. Toma cuidado. Na doutrina, persevera. Porque se tu fizer isso que eu tô te falando, Timóteo, tu vai salvar tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Então perceba que Paulo não disse que Timóteo já estava salvo. Ele não tem uma parte que ele diga para Tito que Tito já era salvo, não. Quando ele se refere a ele também, ele nunca diz que ele era salvo. Lá em Filipenses capítulo 3, versículo 13, Paulo está dizendo sim da salvação. O texto todo, ele começa dizendo sobre os maus obreiros. Depois ele vai dizer que ele anseia conhecer, ele anseia conhecer o Senhor Jesus pela ressurreição do seu corpo. E depois ele fala da maratona, né? Ele vai dizer assim mesmo sobre a salvação. Ele vai dizer assim mesmo, não que já tenha alcançado. Alcançado o quê? O prêmio da soberana vocação. Que prêmio é esse? Qual é esse prêmio? É o Senhor Jesus. Qual é a maior bênção que nós temos de Deus? Qual é esse prêmio que Deus ia dar ali para Timóteo? Vai dar para todos os salvos. É o quê? É a salvação. É isso que Deus vai dar para nós. Então Paulo se colocou ali numa maratona, dizendo assim, olha, quanto a mim, não a digo que eu tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, é que esquecendo as coisas que para trás ficam, eu prossigo para as que estão adiante de mim, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Porque numa maratona, o corredor não pode olhar para trás, porque dá cãibra, dá
dá um monte de coisa, ele não pode olhar para trás. Ele pode perder a maratona. Então, por isso que Paulo diz, não dizendo que eu já alcancei, não estou falando que eu já cheguei lá, na linha de chegada. Não estou falando isso. Eu estou falando que uma coisa eu faço, que esquecendo-me as coisas que para trás ficam, eu prossigo para as que estão adiante de mim. O povo no deserto foi escolhido por Deus, mas não conseguiu entrar na Canaã, não conseguiu entrar em Canaã. Mas nós vamos entrar na Canaã celestial, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, o povo de Israel sempre olhava para trás. Ai, os melões, as cebolas, os sepulcros. Olha o que os caras estavam pensando, meu irmão, olhando pro Egito, se lembrando de cebola, se lembrando de melões, se lembrando de sepulcro, meu irmão. Olharam para trás, não entraram em Canaã. Olha a mulher de Ló, olhou para trás, virou uma estátua de sal. Mas Paulo está dizendo isso, né? Sempre quando ele fala da maratona cristã, quando ele diz ali para Timóteo, né? Sobre ali, que é segundo a piedade, exercita-te a ti mesmo. Ele vai falar muitas coisas. Então, sempre quando ele fala dessa maratona cristã, ele está dizendo que a gente estamos numa caminhada. Ele vai dizer assim mesmo, olha, num estádio, né? Os Jogos de Atenas lá, Paulo sabia disso. No estádio, todos correm, mas é só um que é coroado, só é um que ganha ali. Mas não é assim para Canaã celestial. Para Canaã celestial é diferente, meu irmão. Todo aquele que conseguir chegar até o final, não olhar para trás, chegar até o final, ele vai receber o prêmio da soberana vocação, que é a salvação da sua alma. Ele vai entrar em Canaã celestial. É para todos, a salvação é para todos, meu irmão. Então, olha só. Então, numa corrida, numa maratona, rumo aos céus, tem pessoas que vão chegar logo. Tem pessoas que são mais lentas, vão chegar depois. Mas o importante é chegar lá. É isso que Paulo diz ali. Olha, quanto a mim, não diga que eu já tenho alcançado. Não digo que eu já cruzei a linha de chegada. Mas uma coisa eu faço. Esquecendo minhas coisas que para trás ficam, eu prossigo para aquelas que estão adiante de mim. Eu estou prosseguindo ali para o alvo, que é o prêmio da soberana vocação, que é a salvação da minha alma. Porque eu almejo ver o Senhor Jesus ressurreto. Ele já ressuscitou, ele é o primogênito dos mortos. Ele foi o primeiro a ressuscitar dos mortos. Logo após, nós vamos ser também na sua vinda. Aleluia. Então, quando Paulo fala sobre a eleição e a predestinação, ele fala de um todo, tá? Ele fala no plural. Ele vai falar no plural. É igualmente eu não vou chegar aqui na frente da câmera e dizer assim mesmo para vocês, olha, eu já tô salva por meio da fé. Paulo não falou isso. Nenhum dos apóstolos falaram isso. Por que eu vou falar que eu já tô salva? Se eu tô numa caminhada, eu tô numa maratona aí pra Canaã celestial. Eu vou chegar aqui pra você e dizer, olha, eu já tô salva. Não vou dizer isso. Porque eu estaria sendo errônea nesse meu pensamento. Mas eu posso muito bem falar assim mesmo, olha, nós somos salvos em Cristo Jesus. Isso eu posso falar, que nós somos salvos em Cristo Jesus. Isso eu posso falar, olha, nós somos salvos. Em Cristo Jesus nós somos salvos. Porque quando eu falo nós, eu estou falando da igreja. E eu estou na igreja. Eu faço parte desse corpo. Mas dizer que só eu aqui já estou salva, que Deus já me elegeu, já me predestinou antes da... Não existe, não procede isso. Mas eu posso afirmar que nós, como a Bíblia sempre... Aí a Bíblia está correta quando ela fala... Sempre que a Bíblia fala de salvação, de eleição, ela usa o plural, nós. Não existe singular para dizer. Paulo nunca disse que ele era salvo. Paulo nunca disse para Timóteo que Timóteo já estava salvo. Nunca disse para Tito que Tito já estava salvo. Os apóstolos nunca usaram essa palavra para dizer que alguém estava salvo. Mas quando eles falavam sobre a salvação e a eleição, era nós. Vós, sempre no plural. E se eu vier aqui e falar para vocês, eu já tô salva. Blasfêmia, heresia. É heresia, perdoa, gente. Eu queria falar heresia, né?
uma heresia que eu ia estar cometendo aqui com vocês. Mas eu posso afirmar que nós somos salvos, que a igreja já está salva. Então, essa é a diferença. Esse é o correto. Esse era o pensamento dos apóstolos, dos profetas, dos evangelistas, dos pastores e mestres. É que uma pessoa, ela pode sim perder a sua salvação, se ela não conseguir chegar no final dessa maratona celestial, do chamado celestial. Paulo foi chamado para correr nessa maratona da vida, e eu também, e você também fomos. Então lá em Atenas só era um que era coroado, mas agora não. Todos aqueles que estão indo para Canaã celestial e conseguir chegar até o final, ele vai ser salvo. Glória a Deus, aleluia. Então, o Deus que esse povo serve, né, é um Deus que fez um monte de robô. Fez um monte de robô e é ele que manda. Eu mando em tudo aqui. Ele que predestina um para condenação, outro para salvação. Querer colocar a culpa em Deus. Porque um pedófilo de uma criança, querer botar a culpa em Deus, quer dizer que foi Deus que fez aquele monstro fazer uma coisa daquela? Foi Deus que fez, porque uma pessoa que faz isso com uma criança é um monstro. É uma pessoa que precisa ir para o manicômio judiciário, não sair mais dali. Porque é uma pessoa que tem, olha, problemas, que tem que ficar no manicômio, não pode mais viver em sociedade. Fazer uma coisa dessa com uma criança, meu irmão. Aí a pessoa vem querer botar a culpa em Deus, porque foi Deus que fez aquilo? Foi Deus que obrigou a pessoa a fazer aquilo negativo? Ele dá o livre-arbítrio, a pessoa faz se ela quiser. Todo ser humano, não vem querer botar a culpa em Deus, porque Deus fez isso. Não! É porque Deus elegeu, Deus predestinou, Deus fez o assassino matar. Foi Deus que fez isso, foi Deus que fez aquele homem ser um serial killer. Foi Deus que fez aquele pai matar aquela criança. Negativo, meu irmão. Livre-arbítrio. Você fez porque você quis. Não vem querer botar a culpa em Deus, não. A Bíblia mesmo diz, de que se queixa o homem? Hein? Do que ele se queixa? A não ser dos seus próprios pecados? Ele que é o culpado, meu irmão. Deus não tem culpa de nada. Então, segundo eles, não. Diferente. Deus fez um monte de robozinho e é ele que manda, olha, tu vai fazer isso, tu vai ser um estuprador, tá? Tu vai matar um monte de gente, vai fazer isso, vai fazer aquilo outro. Negativo. Deus não é assim. Deus não é sarcástico. É maravilhoso. Ele sabe. Agora tem coisas que ele sabe que vai acontecer e ele já fala antes. Ele escolhe as pessoas. Eu acredito sim que Deus chama, Deus escolhe, Deus faz isso, mas dizer que Deus predestinou, que Deus escolheu, Deus mandou a pessoa fazer aquele mal, isso eu não creio. Então ali, o prêmio da soberana vocação de Paulo era a salvação. Então, é tão lindo quando Paulo fala para Timóteo, né? Olha, quanto a ti mesmo, cuidado, tendo cuidado de ti. Porque se tu fazer isso, tu vai salvar tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Paulo não vai afirmar que Timóteo já era salvo, porque ele já tinha alcançado a salvação. Então fica com essa palavra aí.